Formação territorial do Brasil. Por volta de 1500, a Europa passava por uma fase de expansão das grandes navegações. Nesse período, os primeiros navegantes portugueses buscavam terras distantes do continente europeu com a finalidade de encontrar novas mercadorias para serem comercializadas no Velho Mundo. Quando chegaram à América, esses viajantes encontraram diversos povos que habitavam o território havia milhares de anos. Ao longo dos séculos, esses povos vinham acumulando importantes conhecimentos acerca do ambiente local, especialmente sobre o clima, o solo, a vegetação e a fauna. A maioria dos indígenas se dedicava à agricultura, à caça e à pesca. Poucos eram nômades, e todos praticavam o autossustento. Seu cotidiano estava ligado à construção de moradias e à realização dos rituais, cerimônias e festas. As atividades variavam apenas conforme a idade e o sexo. Entre os indígenas, não existia também a noção de propriedade particular. As terras e os frutos do trabalho pertenciam igualmente a todos os membros do grupo. Tratados de limites territoriais. As nações que mais se destacaram no início do processo de expansão comercial e marítima da Europa foram Portugal e Espanha. No final do século XV e no início do século XVI, elas participavam de uma verdadeira corrida pelo domínio de terras. A Espanha saiu na frente, com o anúncio de que Cristóvão Colombo havia encontrado as primeiras terras da América, em 1442. Tratado de Tordesilhas, 1432. Estabeleceu uma linha imaginária que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Terras situadas a leste seriam de domínio português e o oeste domínio espanhol. Os limites do território brasileiro não foram respeitados, e terras que seriam da Espanha foram ocupadas por portugueses e brasileiros, contribuindo para que nosso país adquirisse a forma atual. Se os limites estabelecidos nesse tratado tivessem sido respeitados, a extensão atual do território brasileiro seria inferior a 3 milhões de km², só que atualmente é de 8,5 milhões de km². O Tratado de Tordesilhas foi responsável pelas capitanias hereditárias, que foi a divisão do território português em 15 capitanias distribuídas em 12 donatários, com a função de defesa, monitoramento e desenvolvimento. Também isso era uma estratégia de povoamento do território. Tratado de Lisboa tratou da devolução da colônia de Sacramento para Portugal, que até então era ocupada pelos espanhóis. Tratado de 1º Utrecht. Entre Portugal e França estabeleceu as fronteiras portuguesas do norte do Brasil. Tratado de 2º Utrecht. Esse, entre Portugal e Espanha, tratou da segunda devolução da colônia portuguesa, da colônia de Sacramento a Portugal. Então, de novo, a Espanha tinha ocupado a colônia de Sacramento, e o segundo tratado de Utrecht dizia que a colônia de Sacramento era de Portugal. Tratado de Madrid. O novo acordo anulou o Tratado de Tordesilhas e estabeleceu o Uti Possidetis, que era posse a quem está na terra. Dessa forma, as terras ocupadas pelos portugueses passariam a ser de Portugal, mesmo que estivessem fora dos seus limites estabelecidos pelo tratado anterior. O mesmo seria válido para os espanhóis. No sul, Portugal cedeu a colônia de Sacramento à Espanha, mas garantiu direitos de posse sobre as áreas correspondentes aos atuais estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá e entre outros. Tratado de Ildefonso, 1777. Confirmou o Tratado de Madrid e devolveu a Portugal a ilha de Santa Catarina, ficando com a Espanha a colônia de Sacramento e a região dos 7 povos das Missões, oeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, houve uma divisão no estado do Rio Grande do Sul, em que a Espanha novamente ficava com o lado oeste e Portugal com o lado leste. A Espanha ficava com
colônia de Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões. E Portugal ganhava a ilha de Santa Catarina. Tratado de Badajoz, 1801. Entre Portugal e Espanha, incorporou definitivamente os Sete Povos das Missões ao Brasil. Ao longo do século XIX e início do XX, o Brasil consolidou suas fronteiras mediante diversos acordos e tratados com governos vizinhos. Tratado de Petrópolis, 1903. Negociado pelo Barão de Rio Branco com a Bolívia, incorporou ao Brasil como território a região do Acre. Bandeiras, entradas, tropeiro e jesuítas. As bandeiras foram expedições particulares que saíram do próprio bolso do bandeirante com organização militar e lideradas por jovens paulistas que partiam para o interior da colônia para capturar indígenas, escravos fugidos e procurar metais preciosos. As entradas foram expedições financiadas pelo próprio governo português com o objetivo de explorar o interior e suas riquezas. O tropeiro era um comerciante itinerante que, a fim de negociar as suas mercadorias, partia para um centro comercial. E foi por causa dele que foram se criando outros centros comerciais que facilitavam o comércio, que depois viraram cidades. Os jesuítas tinham a função de ensinar a língua e catequizar os escravos. Exploração do pau-brasil. Como os portugueses não encontravam os tão desejados metais preciosos, pois as reservas estavam longe do mar e dos olhos dos conquistadores, estes decidiram explorar o que fosse mais fácil. Começaram então a extrair pau-brasil, árvore abundante no litoral. No entanto, o processo de exploração da pau-brasil mostrou-se extremamente nocivo, uma vez que, além de não estimular a ocupação efetiva do território, acarretou na rápida devastação da Mata Atlântica. Produção de cana-de-açúcar. Ocupação territorial incentivada pelo cultivo de cana-de-açúcar. Economia litorânea e rural. Desenvolveu-se muito bem no Nordeste. Para o mercado europeu, a cana-de-açúcar era um produto que alcançava um grande valor. Por isso, a escolha da cana. Nessa época começou o fluxo forçado e violento de trabalhadores negros africanos escravizados que serviam no cultivo de terra e no trabalho dos engenhos, e assim proporcionavam lucros para a economia europeia. Então tinha os latifúndios, que eram imensos lotes de terras que eram responsáveis pelo cultivo da cana-de-açúcar, o trabalho escravo predominantemente africano, mas indígena também. E a monocultura, que era só a cana-de-açúcar, que era voltada para o mercado externo. Óbvio, os lucros iam para a Europa. Drogas do sertão da Amazônia. No norte, o foco econômico eram os produtos extraídos da floresta. Essas mercadorias eram basicamente especiarias como cravo, cacau, canela e guaraná. Constituiu a base da economia regional. Esses lugares serviam como lugar de apoio para caçadores índios sertanistas que buscavam as especiarias e jesuítas empenhados em catequizar os indígenas. Ouro em Minas Gerais. As tentativas de expandir o território para o interior da colônia tiveram como motivação o reconhecimento do território e a busca por metais preciosos, que foram os bandeirantes. Esse tipo de exploração fez surgir minas profundas em inúmeros lugares que, em consequência, passaram a concentrar importantes contingentes populacionais, surgindo assim as primeiras vilas. Desenvolvimento da pecuária na região sul, posto de abastecimento das minas. Então a região sul era responsável por garantir o charque para as minas. Foi por isso que aqui na região sul o setor pecuário ficou muito desenvolvido, porque como a demanda era muito alta, porque tinham escravos e grandes contingentes populacionais, a produção de charque, a carne salgada, era ainda maior.
Então, o sul, a região sul, ficou conhecida como a região do gado, né? E isso desenvolveu o mercado interno, porque daí tinha essa exportação da região sul para a região das Minas Gerais. Café no sudeste. O principal responsável pelas transformações econômicas, sociais e políticas no Brasil durante a segunda metade do século XIX foi o café. Graças a ele, a economia brasileira reintegrou-se nos mercados internacionais, incrementou as relações assalariadas de produção e possibilitou a acumulação de capital, que foi aplicado em sua própria expansão em alguns setores urbanos, como a indústria. O cultivo e o comércio de café inverteu a balança comercial, tornando ela positiva depois de muito tempo. Borracha na Amazônia. Desenrolavam-se a segunda revolução industrial, quando os inúmeros avanços técnicos ocorridos no âmbito das grandes potências demandavam enormes quantidades de matérias-primas. Uma dessas matérias-primas foi a borracha, utilizada para abastecer a nascente industrial automobilística, que necessitava de pneus, entre outras aplicações. E a extração do látex eram seringueiros que faziam a extração do látex. Em 1850 foi declarado a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. E em 1850 também foi declarado a Lei de Terras, que estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra e abolia, em definitivo, o regime de sesmarias. E o que é sesmarias? É a distribuição de terras destinadas à produção agrícola.